acordei um pouquinho mais tarde do que eu costumo acordar. Eu não tava conseguindo raciocinar. O meu cérebro não tava... Vou falar um pouquinho do teclado que eu prometi pra vocês que eu ia falar um pouquinho. Estou me preparando para sair. Estou, enfim, arrumando o cabelo, arrumando a minha bolsa. Só que eu confesso pra vocês, tô passando hidratante no meu pé, que eu não tô me sentindo bem. Eu almocei tranquilo, só que eu tô com um mal-estar muito grande. Só que eu tenho esse compromisso com a irmã e, enfim, eu tô tentando fazer as coisas devagar. Talvez seja a minha pressão que esteja baixando um pouco. Talvez tenha sido o suco de limão que eu fiz, porque se você não sabe ou você não lembra, eu tenho um problema com açúcar, que qualquer coisa doce que eu coma ou beba, eu passo muito mal, tipo, por mais que tenha pouquíssimo açúcar, me faz muito mal. Eu queria muito cancelar esse compromisso, porque eu tô passando muito mal. De verdade mesmo, é porque eu passei um batom, né, pra não parecer pálida. Mas eu tô muito pálida, quase sem cor. Aí eu botei um batom pra ver se ameniza. E eu vou de bicicleta. O caminho é longo, o sol tá muito quente, tá uns 35 graus. E eu tenho certeza que daqui pra lá a minha pressão vai baixar ainda mais. Então eu vou ver se eu levo minha garrafinha d'água, que não pode faltar. E uma bolachinha salgada pra comer, sabe? Odeio tá passando mal nos cantos. Eu tô aqui com minha mochilinha. Eu não vou levar o que normalmente eu levo. Porque como eu tô passando mal, eu não quero além do esforço de pedalar, eu não quero carregando peso nas costas. Então eu tô realmente levando o necessário. Espero que eu melhore daqui a 10 minutos, que é o horário que eu tenho que sair. E eu tô levando também
a minha blusinha. Infelizmente, eu estou sem o meu protetor solar. Então, eu vou esturricando no sol daqui pra lá. Sem o meu protetor. Eu acho que eu vou de chapéu. Dá pra beber uma água, vou escovar o dente. Eu ainda não escovei o dente depois do almoço. Orem por mim, galera, mulheres, que eu não passe mal e desmaie no meio do caminho. Orem por mim, estou precisando. Galera, deu tudo certo. Tá vendo ali na janela? Cheguei mais cedo do que normalmente eu costumo chegar. E tô melhor, galera. Tô melhor. Fui passando mal mesmo. Cheguei passando mal, querendo desmaiar. Mas fingi assim que tava tudo bem, sabe? Pra enganar a mente e o corpo. Aí, no decorrer das horas foram passando, fui melhorando, porque antes de sair, eu comi umas bolachinhas salgadas pra ver se dava um up, assim, na pressão, né? E deu certo. Pense numa pedalada difícil, porque eu já tô acostumada a pedalar, porque pra onde eu vou é de bicicleta, então meu corpo sedentário, por mais que seja sedentário, já tá habituado a pedalar. A questão é o horário, que é muito quente. E como eu comentei muitas vezes já nesse vídeo, eu tenho pressão baixa. E quando eu pego sol, quentura, a pressão baixa ainda mais. Eu sou uma pessoa que não sou do time do verão, eu sou do time do inverno. E um dos fatores é porque no verão eu passo mal com muito mais frequência do que normalmente eu já passo. Então, a pedalada em si não é difícil, mas o horário em que eu tô saindo, sabe, é muito, muito, muito quente. Então, deu tudo certo os estudos, não todos, foi muitos estudos, galera, mulheres, mas ainda faltou estudo porque a gente não conseguiu falar com a pessoa, a gente foi, mas a pessoa não atendeu. Muitos fatores, eu tô cansada porque eu literalmente acabei de chegar. E agora eu vou tomar um banho, acho que eu já vou deixar meu cabelo lavado pra amanhã de manhã, porque amanhã é terça, é dia de live, então acho que eu já vou deixar meu cabelo lavado. Vou fazer um lanche e jogar. Vim só aparecer rapidinho pra falar que eu tô bem, me restabeleci na minha saúde, creio eu, pelo menos por agora. Eu vou beber bastante água. Eu acordei, era 6h55, eu acho. Não lembro. Acabei de acordar e não lembro que horas eu acordei. Normalmente eu acordo às 6, só que eu acordei de madrugada por conta de um pesadelo e não consegui voltar a dormir. Logo, eu demorei muito pra voltar a dormir. Daí eu acordei um pouquinho mais tarde do que eu costumo acordar, quase 1 hora depois. Aí eu acordei, levantei, fui lá pro computador para iniciar minha live, porque eu faço live de terça a sexta, às vezes aos sábados, que começa às 7 da manhã e vai até umas 2 horas da tarde. Eu fui pro computador, liguei a live. Tem pré-live das 7 da manhã até as 9 da manhã, que é um período onde fica a telinha da minha avatar, a minha bonequinha focando, enquanto eu levanto, tomo banho, troco de roupa, organizo a minha casa, faço meu café da manhã. Então, das 7 às 9 eu foco em me arrumar. Se bem que eu não me arrumo, né? Porque eu vou praticamente assim pra live, nem maquiagem passei. Das 9 da manhã até 2 horas da tarde, o meu foco normalmente é de estudo. Então, eu fico estudando nesse período. Então, agora já são 7h40. Eu tô olhando pra baixo que meu celular tá aqui com a live aberta. Então eu vou arrumar minha casa, preparar meu café da manhã, ver se eu já adianto o almoço. Daí 9 horas eu vou lá pro escritório, pego meus caderninhos de estudo, que eu já organizei tudo que eu vou estudar essa semana, e vou focar só nos estudos. Apareci só pra dar um pequeno contexto pra vocês. Vou lá dar...
coloquei meu óculos só para disfarçar um pouquinho a minha cara de sono. Agora são as 4:30 da tarde e vamos dar um pequeno contexto. Durante a live, que foi de 7 da manhã até umas 2:30 da tarde, deu tudo certo. Consegui mais ou menos fazer as coisas que eu tinha planejado para fazer. Eu ia gravar para vocês, eu estudando, só que eu gravei só um pouquinho do meu devocional, porque eu esqueci de colocar o celular para gravar durante o meu estudo do livro de Atos. Porque como eu tava em live, eu esqueci completamente que eu tava gravando um vídeo para vocês, galera, perdão. E o livro em questão ainda é esse aqui, que eu mostrei em algum vlog mensal de alguns meses atrás, então eu ainda tô lendo ele. Durante a live eu consegui estudar um capítulo, daí eu não mostrei pra vocês simplesmente porque eu esqueci. E eu tinha marcado para fazer durante a live algumas cartinhas para entregar durante o campo. Só que como eu não estendo a live pro período da tarde, acabei nem fazendo mais um sprint, sabe? Daí eu encerrei a live, fui descansar um pouquinho e levantei agora. Aí agora eu estou na dúvida, né? Do que é que eu faço. Por quê? Teoricamente era para eu ter um compromisso. Hoje, que dia de terça eu tenho um compromisso. Só que a pessoa não me confirmou se ia dar certo ou não. Então, para não dar viagem até o lugar, enfim, para não correr perigos, já que sou uma jovem mulher, acabei nem indo, sabe? Mandei mensagem, a pessoa não respondeu. Então eu estou aqui em casa praticamente sem fazer nada. Eu tô na dúvida se eu faço as minhas cartas ou se eu retomo a leitura de um livro que eu tava lendo. Eu parei de ler porque no meio da leitura me deu ressaca literária devido aos temas abordados que estavam mexendo com a minha cabecinha, sabe? Eu tô na dúvida, mas eu só ia escrever carta se eu tivesse esse compromisso. Porque aí eu ia aproveitar o compromisso, aproveitar o caminho e entregar as cartas. Só que como aparentemente não vai ter compromisso, então eu não vou escrever carta, eu vou deixar pra escrever na sexta, provavelmente. Então acho que agora eu vou realmente retomar a minha leitura. Eu não faço muita coisa não, gente, a minha rotina é a mesma. Faço minhas livezinhas de manhã, meu estudo de manhã, de tarde tiro um descanso. Se eu tenho um estudo, se eu tenho um campo, eu vou, se não, eu fico em casa de bobeira, olhando Pinterest, jogando jogo, lendo livro, tendo um momentinho de descanso. Minha rotina é sempre a mesma. Não reclamando, só avisando mesmo a vocês para não esperar muita coisa assim não, tá? Porque a minha rotina, todo dia é a mesma coisa, por exceção quando eu saio para campo, para estudo ou algum outro compromisso que eu venha a ter que não seja em casa. Então é isso. Inclusive eu tô esperando a encomenda chegar. Ainda não chegou, tá previsto para chegar hoje. Então, quando a minha encomenda chegar, meu cabelo solto aqui, ó. Quando a encomenda chegar, daí eu mostro o unboxing pra vocês.
Hoje é quinta-feira, 13 de novembro, 5 horas da tarde, e algumas coisas aconteceram, então vou atualizar vocês. A última vez que eu gravei esse vlog foi quarta-feira, dia 5 da semana passada. Daí dia 6, na quinta-feira, vivi meu dia normalmente, abri minha live, fiz o estudo da minha reunião, que eu teria reunião na noite. Só que enquanto eu ainda estava em live, na quinta-feira, dia 6, tô olhando aqui no calendário do meu celular. Dia 6, eu recebi uma ligação de emergência que envolvia familiar, então não tinha o que fazer, né? Realmente era uma emergência, então eu fechei a live bem rápido, troquei de roupa, peguei minhas coisas e fui para o hospital, no caso. Então, de quinta até terça dessa semana, ou seja, do dia 6 ao dia 11 de novembro, eu tava resolvendo, né, essa questão familiar, que era um assunto muito sério, um assunto de emergência, que o familiar precisou, infelizmente, ficar internado. Enfim, então eu acabei nem gravando pra vocês, porque, enfim, não tive nem cabeça pra isso, e eu ia gravar o quê, né, se eu tava no hospital. Mas, graças a Deus, tá tudo bem, voltamos pra casa e tudo se estabeleceu, com a graça de Deus. Mas eu decidi continuar esse vlog a partir da quinta, né, no caso que foi de onde eu parei, praticamente. Então eu voltei terça de tarde pra casa, terça dia 11. Daí ontem, quarta-feira, dia 12, voltei minha rotina de lives e hoje continuei também, hoje dia 13 de novembro, quinta-feira. Então eu nem gravei pra vocês a questão da live, porque eu já gravei algumas cenas, né, da semana passada. Eu espero que eu esteja olhando pra câmera, porque tá uma claridade no meu rosto e eu não tô conseguindo enxergar onde é que tá a câmera, mas ok. Daí vivi meu dia, organizei minha casinha, abri minha live, fiz o estudo da reunião de hoje, inclusive tô aqui me arrumando pra reunião. E eu gosto de me arrumar cedo, sabe? Então, é isso, eu vim atualizar vocês e dar continuidade a esse vlog. Pra vocês não faz muita diferença, mas pra mim faz, porque foram dias assim que a cabeça ficou meio biluteteia, sabe? Tanto que ontem, de volta à rotina, eu não sabia o que fazer direito, eu tava com a sensação ainda de muita angústia dentro de mim. Mas eu não vou dar detalhes do que aconteceu, porque é algo extremamente delicado e é assunto familiar, sabe? Então é melhor deixar off, não tem por que tá falando dessas coisas aqui também. Então hoje, a partir de ontem, né? Desde ontem, na verdade, retomei minha rotina, então já fiz o estudo da minha reunião. Minha casinha tá arrumada, mas ainda preciso lavar roupa. É isso, eu vim só dar pequenas atualizações pra vocês, né? Pra não fingir, assim, que nada aconteceu. Eu vou continuar me arrumando pra minha reunião. E acho que não tem mais nada pra atualizar vocês, caso... O apóstolo Paulo não inventou esse conselho. Ele escreveu sob inspiração. Então o conselho vem de Deus. Sexta-feira, 14 de novembro, 4 horas da tarde. E mais um dia onde eu fiz live. Só que hoje de manhã eu não consegui estudar... Opa, mensagem. Hoje de manhã eu não consegui estudar nada, porque eu não tava conseguindo raciocinar. O meu cérebro não tava assimilando as informações que eu tava lendo. Tentei fazer meu devocional, tentei fazer o estudo da reunião de domingo, mas não funcionou. Eu acho que é porque também, hoje de manhã eu tava muito ansiosa. E eu não tava conseguindo raciocinar, simplesmente. Então eu deixei as coisas de lado, de estudo, né, que eu precisava de concentração, de foco. E pra não ficar procrastinando também, mexendo no celular e tudo mais, eu resolvi fazer uns envelopes para cartas que eu escrevo para distribuir no serviço de pregação quando eu não consigo falar com ninguém. Então eu fiz os envelopes, decorei bonitinho e acabei escrevendo uma carta também. Então foi basicamente isso que eu fiz no período da manhã, além de arrumar a casa e fazer almoço, que é a tarefa que eu tenho todo dia, a tarefa diária. Então durante a live eu não consegui focar muito, além de fazer envelope de carta. Mas eu tô
satisfeita que pelo menos eu não fiquei mexendo no celular. E eu queria muito ocupar a minha mente com alguma coisa que não fosse coisas de redes sociais, só besteiras, digamos assim, né? Então, por mais que eu ficasse ali fazendo os envelopes das cartinhas, eu tava com a mente um pouco mais tranquila porque eu não tava me estimulando ainda mais, né? Enfim, eu não tava enchendo a minha cabeça com mais coisas ainda, com mais informações ainda, para atrapalhar ainda mais o meu raciocínio. Então eu fiquei concentrada fazendo os envelopes, escrevendo cartinha. Eu combinei com uma amiga dela vir hoje à tarde aqui pra casa pra gente escrever cartas juntas. Eu não sei se ela vem mesmo, se vai dar certo ela sair do trabalho e vir a tempo, mas ainda é 4 horas, né? Veremos. Mandei mensagem pra ela e tô esperando ela responder. Mas enquanto ela não vem, eu vou continuar escrevendo mais algumas cartas, porque amanhã eu vou para um campo especial que vai ter de serviço de pregação, que vai ser em uma zona rural, uma área mais afastada. Então, começa de manhãzinha, saio umas 8 horas de casa e eu não tenho ideia de que horas eu volto, porque a gente vai pro campo, né, nessa zona rural, e acaba umas 10h40, 10h30, 10h40 por aí. Só que depois do campo, os irmãos da congregação marcaram de ir para um sítio, alugaram um sítio onde a gente vai passar a tarde, digamos assim, em recreação, né? Então, por isso que eu vou escrever cartinhas, porque agora de tarde, porque caso amanhã eu vá para o campo e não consiga falar em algumas casas, eu deixo a cartinha na caixa de correio. Então, ao invés de dormir, que eu queria muito estar cochilando agora, eu confesso para vocês, eu vou tirar a tarde para escrever cartinhas e distribuir amanhã no campo. Então, vou levar vocês lá para fora, que é onde eu vou ficar. Eu vim aqui pro escritório porque lá fora tá ventando muito. E eu não ia conseguir conversar com vocês sem o barulho do vento atrapalhando. Então, eu vou levar vocês lá para fora e vou escrever minhas cartinhas e esperar. Esse aqui. Nossa, ficou. Ainda tá uma bagunça. Ou seja, esverdeado, o líquido mede pH da água, sabe? Eu boto o pH. Se ficar amarela é ácido, se ficar verde é mais ou menos. Esse daqui ainda tá tudo. Bota do Mossoró, não, bota Mossoró. É terapia. É a marca do... Não é terapia, mas é terapia. E se não quiser, ainda é ingrato, né? É. Fim desse eu vou dar porque ainda é ingrato.
vídeo e esqueci de finalizar, então cá estamos nós. Vou falar um pouquinho do teclado, que eu prometi pra vocês que eu ia falar um pouquinho. Eu não sei todos os termos, porque eu não entendo nada de computador, mas é o seguinte, eu tinha um teclado antes da marca DAS, não vou dar detalhes porque, enfim, já não uso mais. Eu amava aquele teclado, ele era switch vermelho, foi o meu primeiro teclado mecânico, o da DAS. Só que deu problema em uma LED dele, que essa LED que queimou afetou todo o teclado. Então, algumas teclas eu não conseguia usar, então eu tive que trocar. Daí eu troquei por um simples mesmo de escritório, que custa, sei lá, R$30, enquanto eu não comprava um outro teclado mecânico pra mim. E eu queria muito o teclado branco e eu não sabia qual comprar, porque eu não entendo de teclado, de marcas, qual que é o melhor, qual que vale a pena, qual que não. E eu até pensei em comprar um DAS, só que branco, mesmo que eu tinha branco. E eu sabia que eu queria um branco com efeito rainbow. Só que eu fiquei com medo de comprar o da DAS e ele dá o mesmo problema do que o que eu tinha, que era preto, switch vermelho. Então eu decidi testar outra marca, fui pesquisando ali o modelinho que eu queria dentro dos meus critérios, que era que fosse branco e o rainbow. Se viesse com teclado numérico, melhor ainda, porque eu uso bastante o teclado numérico por conta de área financeira e tudo mais. Até que eu cheguei no Fire Phoenix BK3, que é este aqui. Ele veio nessa caixa, mas vamos por partes. Vendo algumas reviews na internet e pelo preço também, confesso. Às vezes o barato pode sair caro, mas eu comprei pra testar, né? Porque vai que é baratinho e é bom e funciona por muito tempo. E o primeiro que eu vi da Fire Phoenix foi, na verdade, o BK6, que é com o switch vermelho. E nessa questão do switch eu tava muito em dúvida também qual comprar e eu optei pelo switch azul. Eu tinha pavor do switch azul porque eu achava ele extremamente barulhento. Ele é muito barulhento. Só que vendo reviews e tudo mais, pesquisando, eu decidi comprar o switch azul. Só que o BK a linha BK da Fire Phoenix, o switch azul é o BK3 e não o 6. Então eu acabei comprando. E o que me fez também comprar esse aqui especificamente, porque ele vem com a base. É base ou é suporte? Eu acho que é suporte, né? Deixa eu... Enfim, ele vem com suporte e com mouse. O teclado da DAS que eu tava vendo, ele tava... não lembro quanto, eu vou deixar o preço aí na tela. E vinha só o teclado. Já esse aqui da Fire Phoenix, vinha esse valor, vou deixar aí na tela que eu não lembro de quanto que foi. E vinha mouse, o suportezinho pra mão e o mouse. E o mouse eu achei muito lindo porque é branco. Eu também queria um mouse branco pra combinar, né, com o meu teclado. Porque agora eu estou numa meta de trocar todo o meu setup, computador e periféricos, tudo pra branco. Então aos pouquinhos eu vou trocando. Então aproveitei que já vinha o mouse, que também é branco, e ele brilha também, tem o LED Rainbow. Eu falei, por que não, né? Então, cá estamos nós. Então, o teclado veio nessa caixinha, vem com a alça. Ele veio muito bem embalado, chegou muito rápido. Eu comprei no sábado, chegou ou foi na segunda ou foi na terça, mas eu também paguei um pouquinho mais caro no frete pra vir no modo full, sabe? Porque eu comprei pelo Mercado Livre. Pelo frete normal, sairia gratuito, mas como eu queria que chegasse rápido, paguei um pouquinho a mais no frete. Só que eu peguei um cupom de desconto, então meio que o desconto que seria no valor da compra em si foi pro frete. Então meio que o frete saiu de graça porque eu usei cupom. Faz sentido? Espero que sim. Então, sobre as informações do teclado, tudo que eu sei informar pra vocês é que ele é full size, porque... deixa eu mostrar pra vocês. Porque ele vem um teclado numérico. Ele não é metadinha, sabe? Tem uns de 75%, eu acho, porque não vem... alguns não vem essa parte do... gente, eu não sei como chama essa parte, mas do end, page up, page down, essas partezinhas aqui. Então, eu optei por um full size porque o teclado numérico é algo que eu uso bastante. E quando eu não tinha no meu teclado da DAS, eu sentia muita falta. Ele é switch azul.
Na descrição, tava falando que era Cherry Max, eu acho que chama, eu vou deixar na tela passando o nome do switch azul. Só que não é. O switch, na verdade, é um YH. Tem até, quando você tira a teclinha, perdão pelo barulho, e as teclinhas são removíveis também. Só que ele não vem com a pecinha de você remover. Então, se você já não tiver na sua casa o removedor de tecla, vai ter que ser na mão mesmo. Então, quando você olha assim, na basezinha do switch, ele tem um nome. E o meu é YH, ele não é original, como Cherry Max, eu acho o nome, que ia aparecer na descrição. Então, temos um ponto negativo aí, porque falaram que era um switch, sendo que é outro. Ele é switch azul, e eu não sei se ele é... Eu esqueci o nome que dá. Pera, deixa eu lembrar. Ele não é hot swap porque, quer dizer, eu não sei se esse switch é hot swap, que é aquele switch que dá pra você remover tanto a tecla, mas também o switch. Eu não sei dizer se ele é, porque não veio na descrição do produto na hora da compra e não vem também a informação na caixa, tá? Eu juro que eu procurei, mas eu simplesmente não achei. Não tem falando se é hot swap ou não, que dá pra tirar. Ele é o Rainbow, então ele é amarelo, laranja, roxo, azul e rosa. Eu tô vendo aqui as cores. E ele tem 12 modos de brilho, só que eu confesso que eu não gostei dos brilhinhos dele. Eu queria muito um específico, mas eu já sabia disso, porque antes de comprar eu olhei as reviews de como que era que ele brilhava, os modos de luz dele, então eu deixo ele no modo estático mesmo, brilhando no modo estático. Ele não tá ligado agora, porque quando eu ligo o meu computador ele faz um pouquinho de barulho, por conta da fan e do cooler, então eu deixei desligado para não atrapalhar o áudio do vídeo. O teclado, eu não tenho nenhuma reclamação, pelo menos não até o momento, tá bem tranquilo. Eu só fico com medo dele ficar amarelado muito rápido, mas aí eu vou ter que usar por mais tempo para poder saber. E a base também, ela, não comentei, né, mas ela é assim. E ela é um imã. Tem um imã aqui e outro aqui, o imã é bem potente. Tem também atrás a questão de ser antiderrapante, eu acho o nome, que não desliza. E aqui no teclado, é só você chegar perto que ele já gruda, ó. É muito potente o imã que tem nele. Gente, eu tô fazendo uma review bem amadora, tá? Porque eu realmente não entendo. Atrás, ele é assim e tem essa alcinha aqui pra regular o tamanho dele. Eu uso com a alcinha alta, que ele fica assim, mas você pode usar assim também. Então, sobre o teclado, é basicamente isso. Ele de pertinho é assim. Ó. As teclas são muito lindas. Eu vou deixar passando pra vocês aí a imagem dele, tanto de dia quanto de noite, tá? Eu já mostrei um pouquinho no unboxing, mas eu vou mostrar de novo. De novo. E a basezinha dele é assim, bem simples. Sobre o teclado, o mouse, na verdade, ele é muito lindo. Tem a marca aqui, a Fênix, coisa mais linda. E ele brilha aqui nessa parte e aqui em cima também. Ó,
essas laterais cinzas, é o LED dele. Ele brilha o rainbow também, vai fazendo degradê de cores, é a coisa mais linda. Só que nele você não consegue mudar o LED, né? A questão de como ele brilha, ele só tem um modo, você não consegue mudar o modo dele. O meu teclado estava em perfeito estado, o meu teclado não, o meu mouse estava em perfeito estado, que era um da TED, e eu conseguia, ele também tinha LED, ele era RGB, e eu conseguia mudar os modos como ele brilhava. Então nesse teclado aqui eu senti um pouquinho de falta, mas de qualquer forma eu já ia deixar no modo que ele já brilha, que é o modo Rainbow Degradê, que era o que eu usava no meu antigo mouse. E ele tem 6 botões, que é os principais, que é o scroll, os dois aqui. Aqui para ajustar o DPI, inclusive ele tem, quanto de DPI? 3.200, tá? E tem os 2 botõezinhos laterais também. A reclamação que eu tenho é o que não dá pra ver muito bem na câmera, mas com menos de 24 horas de uso, tá vendo que ele parece que tá todo manchado, ó? É porque na câmera realmente não tá dando pra ver, mas o meu teclado já tá todo manchado, porque a tinta do teclado meio que tá se soltando, é o material dele, sabe? Eu sei que isso também acontece no teclado, no mouse preto, só que no preto a gente não vê tanto, né? Eu ia pegar o teclado de marido pra exemplificar, só que tá muito longe. O teclado não, o mouse tá muito longe. Daí, menina, no branco dá pra ver muito. Só que, tipo assim, como é algo que você usa bastante, eu acredito que era pra ser usado um material que não desgastasse tanto em pouco tempo. Porque, literalmente, com menos de 24 horas, o meu mouse já tava largando a tinta aqui, sabe? Então, é a única reclamação que eu tenho. Sobre os cabos, esse aqui é um cabo reforçado do mouse, só que o do teclado não é reforçado, é um cabo liso mesmo, sabe? Esse aqui é trançado. Então, acho que nessa review bem amadora é tudo que eu tenho pra falar pra vocês a respeito do meu teclado, pra caso alguém tenha ficado curioso em saber, né, qual foi o teclado que eu comprei e tudo mais. Então, foi mais pra quebrar um galho, confesso, porque eu não suportava mais usar o teclado de escritório, que era R$30, porque ele era muito duro, sabe? Eu não gostava mesmo de jeito nenhum. Então, eu acabei trocando esse por esse aqui. E eu pretendo, na verdade, usar ele até ele quebrar. Então, eu espero que ele dure bastante, que eu não sou de ficar trocando direto. O marido comprou o teclado dele. Eu não vou saber informações direitinho. O teclado dele é a coisa mais linda. E ele queria comprar um dele, igual o dele pra mim, só que branco. Só que aí deixa pra outro momento, quem sabe... Sim, eu realmente não sou de ficar trocando, eu troco quando realmente é necessário, sabe? Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês a respeito do meu kit de teclado e mouse, que veio com a basezinha, que eu tô amando usar isso aqui. Realmente é muito útil, eu pensava que não era, mas realmente é muito útil esse suportezinho aqui pra mão. Tem também a minha cadeira, que eu comprei. Gente, essas compras foi tudo no mês de novembro, que eu aproveitei o mês de Black Friday. Então, eu troquei a minha cadeirinha. Eu usava uma de plástico da Coca-Cola. Na verdade, eu usava uma de escritório, só que ela era muito, muito, muito antiga, tanto que ela nem tinha mais esponja. E eu usava uma almofada em cima para poder sentar, porque não tinha mais esponja, de tão velhinha que a cadeira era. E a de marido era a de plástico da Coca-Cola e a gente acabou trocando. Então, nessa promoção, a gente viu essas cadeiras que ela custa, segundo o Magazine Luiza, né? Eu comprei na Magazine Luiza, pelo AliExpress, uma parceria que teve. E segundo o preço original, segundo a Magazine Luiza, o preço original dessa cadeira é uns R$500. E a gente pagou em cada uma esse valor que tá aí na tela, porque eu também não lembro quanto que foi. E a gente comprou duas, né? Porque o preço realmente estava muito bom. E também não é... A gente comprou mais pra testar também. A gente não tava muito confiante por conta do preço, né? A gente ficou meio desconfiado, ainda mais que foi AliExpress. Mas chegou bem rápido até. E essa modelo aqui, da minha cadeira, eu acho que é uma Otelo... Eu vou pegar a caixa. É uma cadeira de leitor Otelo DIR003. É o modelo da minha cadeira. Aqui, ó. O nominho. Ela veio desmontada dentro
das caixas veio muito bem embalada. E é muito fácil de montar, eu consegui montar sozinha, tá? Eu vi marido montando a dele e eu pensei, cara, eu consigo montar sozinha. Aí eu fui, né, me amostrar, montei sozinha, quase quebra a minha mão, porque eu não tinha força pra encaixar as rodas e nem força pra acochar os parafusos. E o bom dessa cadeira é porque ela já vem com a ferramentinha pra você acochar os parafusos. Tanto esse lado aqui, que eu não sei como é que chama, e esse lado que é ladinho estrela. Eu chamo estrela, né? Eu não sei como é o nome. Então, com essa única pecinha você consegue montar a cadeira inteira, tá? Então, é basicamente isso, as minhas comprinhas, o unboxing que teve aqui nesse vídeo. Do meu tecladinho e da minha cadeira. Gente, eu tô amando, simplesmente é maravilhosa. Tá no mínimo, tá? A cadeira, ela aumenta mais, ó. Ela fica bem alta, só que como a minha mesa é baixa, fica ruim na hora de eu estudar. Então, eu deixo ela no mínimo, pra ficar bem bom de eu usar. E aos pouquinhos, eu e marido, a gente tá mudando, comprando coisas pra casa, principalmente pro escritório, porque é onde a gente passa mais tempo. Então, eu pretendo a próxima compra, né? Não sei se realmente a próxima compra é uma mesa, que eu tô usando aqui uma gambiarra. Então, é isso, galera, que eu queria falar pra vocês, mostrar o meu teclado e a minha cadeirinha. Então, acho que é isso. Mas antes eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui o escritório, porque no vídeo eu também mostrei um pouquinho eu organizando e tá do mesmo jeito do modo que tava antes de eu deixar do jeito que tava antes de eu mudar. Que é a cama aqui no canto. Então eu vou dar só uma visão rápida aí pra vocês terem uma noção de como que tá aqui organizado o escritório. Tá com aparência de bagunçado, mas eu juro que tá organizado, tá? Essa é a visão que você tem da porta. E aqui no cantinho direito do quarto tem um ventilador que o marido usa, tem um setupzinho dele e o resto do escritório é composto por todas as minhas coisas. Então aqui tá o PCzinho dele, daí do lado de cá tem esse móvel onde eu deixo o meu gabinete que tem essa parte aqui de vidro. Daí tem a impressora, muitos cabos e fios, coisas eletrônicas, coisinha de unha, ração de serena, lixeirinha aqui do lado. Minha mesa, minha cadeira, e eu fiz essa gambiarra pra botar esse móvel, pra eu colocar o monitor e ficar com a mesa livre, só com o teclado e o mouse. Olha como é lindo, coisa mais fofa esse teclado. E aqui do lado fica a minha ring light que eu uso durante as lives, inclusive neste momento estou em live e meu webcam fica bem aqui, para ter a visão lateral minha. E essa ring light está quebrada, eu uso mais ela como suporte do que a luz dela em si, porque quebrou. Nesse móvel do lado do meu computador fica a maioria das coisas que eu uso, como os cadernos, agenda, tanto caderno de estudo, mas também planner e a minha bíblia, livro de estudo e etc e tal. Os caderninhos que eu deixo exposto ali dos que eu já fiz para vender. E, menina, aqui é todo o material de papelaria que eu tenho que eu usava, né, quando eu fazia caderninhos. Eu parei de fazer porque a minha impressora deu problema, então eu tenho que mandar ela para manutenção para eu poder voltar a vender minhas agendinhas e cadernos. Aqui do lado fica um banco que é para estar o meu ventilador, mas o meu ventilador tá lá no quarto. E aqui fica a caminha que não fica a cama aqui nesse quarto porque é um escritório, mas eu passei a deixar a caminha auxiliar aqui para quando eu quisesse ler um pouco, ter um cantinho de leitura, digamos assim, sabe? Às vezes eu não quero ficar no computador, mas eu quero ficar no escritório. Então eu deixei a caminha aqui para quando eu quiser deitar, ficar mexendo no celular, ficar lendo, ou mesmo quiser dormir, enquanto o marido está aqui. Menina, eu botei um negócio da cadeira aqui. Enquanto o marido estiver aqui na mesinha dele jogando e eu quero ficar pertinho dele, eu fico deitada aqui. Ignora esses cadernos porque tava tudo aqui, então eu tirei pra guardar em outra caixa, porque eu já não utilizo mais, porque eu já terminei esses cadernos. E aqui em cima da cama fica as minhas prateleirinhas de livros. Então esse no momento está à disposição dos meus livros, assim que eles estão organizados. Eu preciso dar uma limpa neles de novo, de limpeza mesmo. Dessas duas prateleiras aqui são livros de ficção mesmo, e aqui em cima é tudo livro de estudo. Então, tudo livro de estudo, e a minha caixinha onde eu guardo post-it, aqui um álbum de fotos,
Ali uma corujinha de suporte, e isso aqui também é coisa de papelaria, guia na hora de você fazer os caderninhos, capa e etc. Então, essa tá à disposição do meu escritório no momento. Então, aqui os meus livrinhos, uma caminha de descanso para leitura, móvel com tudo que eu uso, e aqui em cima é decoração, meu álbumzinho do Lee Taemin, que tá com plástico, os meus CDs do Shawn Mendes e do One Direction, e basicamente é isso, galera. Mostrando pra vocês. Parece que tá bagunçado, mas tá uma bagunça organizada. Então, em breve eu pretendo, eu e marido, né, trocar tudo isso aqui pra uma mesa só que vem de cá até aqui. Então, a gente vai ter que fazer por nós mesmos. Uma mesa que vem de cá até aqui pra ficar uma coisinha mais bonita e mais clean, sabe? Porque assim fica uma visão muito poluída, mas no momento a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia no vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, comenta também o que você achou do vídeo de hoje, qual a sua parte favorita do vídeo, o que você achou do teclado, da cadeira, sabe? Para mais informações, gente, vão pesquisar review no YouTube de gente que realmente entende e sabe passar informações, tá? Porque eu passei aqui de uma forma bem amadora para realmente, para quem tava curioso ou curiosa a respeito do meu tecladinho com switch azul. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse gostar de switch azul na minha vida. E é isso, gente. Compartilha esse vídeo também para amigos e familiares que gostam desse tipo de conteúdo. Um beijo. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!